Às vezes a gente cria medo de tudo, medo de arriscar, medo de trocar de ambiente, medo de trocar de trabalho, medo de viver o novo, medo até mesmo de ser a gente, de contrariar quem pensa diferente da gente. Mas escuta uma coisa, se tudo der errado, a vida vai continuar. Mas se tudo der certo, você vai viver o extraordinário. Então não tenha medo de arriscar, arrisque. Você só vai saber se vai dar certo se você arriscar. E quando você olhar para trás, você vai ver o quanto tempo você perdeu deixando de ser quem você é ou deixando de fazer aquilo que você queria fazer e talvez não tinha feito ainda por medo de alguém te julgar, de alguém falar mal de você, de alguém dizer que você não ia conseguir. Isso sempre vai acontecer. Então, em qualquer situação da vida, faça o que tem que ser feito e apenas espere o resultado. Às vezes a gente cria medo de tudo, medo de arriscar, medo de trocar de ambiente, medo de trocar de trabalho, medo de viver o novo, medo até mesmo de ser a gente, de contrariar quem pensa diferente da gente. Mas escuta uma coisa, se tudo der errado, a vida vai continuar. Mas se tudo der certo, você vai viver o extraordinário. Então não tenha medo de arriscar, arrisque. Você só vai saber se vai dar certo se você arriscar. E quando você olhar para trás, você vai ver o quanto tempo você perdeu deixando de ser quem você é ou deixando de fazer aquilo que você queria fazer e talvez não tinha feito ainda por medo de alguém te julgar, de alguém falar mal de você, de alguém dizer que você não ia conseguir. Isso sempre vai acontecer. Então, em qualquer situação da vida, faça o que tem que ser feito e apenas espere o resultado. Às vezes a gente cria medo de tudo, medo de arriscar, medo de trocar de ambiente, medo de trocar de trabalho, medo de viver o novo, medo até mesmo de ser a gente, de contrariar quem pensa diferente da gente. Mas escuta uma coisa, se tudo der errado, a vida vai continuar. Mas se tudo der certo, você vai viver o extraordinário. Então não tenha medo de arriscar, arrisque. Você só vai saber se vai dar certo se você arriscar. E quando você olhar para trás, você vai ver o quanto tempo você perdeu deixando de ser quem você é ou deixando de fazer aquilo que você queria fazer e talvez não tinha feito ainda por medo de alguém te julgar, de alguém falar mal de você, de alguém dizer que você não ia conseguir. Isso sempre vai acontecer. Então, em qualquer situação da vida, faça o que tem que ser feito e apenas espere o resultado.